Graça e paz, bom dia. Vamos dando sequência ao nosso devocional diário, as perguntas que Deus fez. Eu quero compartilhar uma pergunta dura que Jesus fez para o povo num determinado momento da história. E o texto base de hoje está lá no Evangelho conforme Lucas escreveu, no seu capítulo 12, versículo 54. Eu quero ler 3 versículos com você. Jesus disse às multidões que o acompanhavam: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim mesmo acontece. E quando notam que sopra o vento do sul, dizem que fará calor, e assim também acontece. Versículo 56, veja só. Jesus dizendo: hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir essa época. Irmãos, o contexto desse texto aqui fala sobre um ensinamento onde pessoas apertavam Jesus tentando extrair algo dele. Afinal, Jesus estava já todo ele descoberto, digamos assim, e o povo ainda queria um rei de ordem política. Dentro daquela cultura romana, qual o povo de Deus estava inserido naquela época, quando falava-se de um Messias, de um rei dos reis, o Senhor dos senhores, logo eles imaginavam que viria ali um Messias para coordená-los, dirigi-los politicamente, de forma a governar o povo, de forma geográfica e tudo mais. E o Senhor Jesus, ele faz essa afirmação um tanto quanto dura com o povo, trazendo essa ilustração que o povo sabia discernir tudo o que eles estavam vendo, sabia discernir as estações do tempo, sabia discernir se o vento vinha do lado, vinha do outro, o que aconteceria, se choveria, se faria calor, mas não conseguia discernir o tempo que eles estavam vivendo. Veja só o grande ensinamento, irmãos, que o Senhor Jesus traz para a nossa vida aqui nos dias de hoje. Essa mensagem aqui fala sobre, por muitas vezes, nós entendemos de várias e várias coisas, até investimos tempo, recursos para que nós possamos reter algum tipo de aprendizado das coisas acerca deste mundo, que chegará um momento que já não existirá mais, e por vezes não gastamos tempo o suficiente para compreender as coisas eternas. Eu lembro aqui que eles estavam de frente com o próprio Senhor Jesus. Eles estavam caminhando com o Senhor Jesus, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, e mesmo assim eles não podiam compreender o tempo que estavam vivendo. Ainda esperavam um rei de ordem política, ainda esperavam alguém que vinha assim governá-los, dar-lhes prosperidade, tudo mais que um bom governo pode trazer para o seu povo. Só que o que Jesus veio trazer aqui na Terra não foi prosperidade financeira ou uma paz, digamos assim, em meio a guerras vencidas. Isso é um subproduto, talvez, daquilo que Deus veio trazer aqui através da pessoa do Senhor Jesus. O que o Senhor veio fazer aqui nessa terra foi certamente salvar aqueles que de alguma forma se submetessem ao seu senhorio. Aqueles que reconhecessem e se dobrassem em adoração diante do Senhor. O Evangelho de Jesus não é sobre um carro novo, uma casa nova, uma viagem nova, uma passagem de classe executiva para algum lugar. O Evangelho de Jesus fala sobre Cristo, que viveu como um homem aqui nessa terra, como estava vivendo nessa estação aqui da história. Foi traído, foi morto, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte para que nós também nele pudéssemos vencer a morte e vivêssemos para toda a eternidade. Então, eu sugiro para você nesse dia de hoje, reavalie o tanto que você tem buscado de conhecimento das coisas aqui dessa terra e coloque aí na balança, veja se faz tanto sentido assim, se ela está balanceada ou menos equilibrada com aquilo que você tem buscado de entendimento das coisas eternas deste tempo, desta época que Jesus estava falando aqui e que hoje é a plenitude do tempo, o tempo onde tudo se fez perfeito, pronto para que nós pudéssemos avançar, fluir dentro daquilo que Deus tem marcado como propósito eterno para as nossas vidas. Que nós não nos distraiamos somente com o mundo físico, mas que nos conectemos e busquemos cada vez mais a presença do Senhor, buscando crescer em conhecimento e em graça da mesma forma. A Bíblia diz que nós deveríamos conhecer o Senhor e prosseguir assim o conhecendo, que seja assim na minha, que seja assim na sua vida, que seja assim na nossa casa e para toda a nossa geração. Que não venhamos nos, de uma forma, distrair com as coisas aqui desse mundo e esquecer aquilo que é mais importante, que certamente é a presença de Deus. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, nós nesta manhã estamos aqui gratos porque mais um dia o Senhor permite que comecemos o dia com essa palavra preciosa aos nossos corações. Hoje o Senhor nos ensinou que o Senhor Jesus falou de forma dura, chamando de hipócritas aqueles que o cercavam, que não conseguiam entender o que Jesus estava fazendo ali, não conseguiam entender o tamanho do amor que estava sendo proclamado e liberado sobre a vida deles com a vinda do Senhor Jesus aqui, mas estavam focados nas coisas deste mundo, Pai. Que não sejamos nós assim, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus, que todo esse engano saia da nossa vida, do nosso coração, da nossa casa, Pai. Que sim, nós façamos aquilo que precisa ser feito aqui como missão, como objetivo, como propósito nessa terra aqui, mas sempre com olhos firmados, fixados no futuro, Senhor, que é a vida eterna, Pai. Que nós tenhamos essa noção de que os nossos atos, ações e intenções, elas sempre terão um peso de eternidade quando trata-se das coisas do céu. Que seja assim na nossa vida, que seja assim na nossa casa, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente seu dia, que você não se distraia com as coisas desse mundo, mas se conecte naquilo que é eterno, que jamais irá findar. Deus abençoe sua vida.